bem-vindos mais uma vez ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada Laurinda Ramalho de Almeida, professora da pós-graduação da Faculdade de Educação. Minha parceira aqui, a Márcia Almeida, também da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Nofes, da Faculdade de Educação. O tema de hoje, relações interpessoais. Nada mais atual do que isso. Laurinda, o que a gente pode pensar quando a gente ouve relações interpessoais? Olha, eu acho que eu não vou começar dizendo o que é. Eu vou começar dizendo por que eu fiquei mobilizada a vir falar sobre este tema com vocês. Perfeito. Primeiro, eu achei que era uma oportunidade muito boa de dialogar sobre isso. Mas, na verdade, e daí eu me lembrei assim, e como a emoção é que modela as nossas memórias, as nossas lembranças, eu me lembrei muito dos professores que eu tive nos vários segmentos pelos quais passei. E, embora eles tenham sido muito diferentes na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de trabalhar com os alunos, eles tiveram comigo um tipo de relação interpessoal, professor-aluna, que me levaram para frente, que me fizeram chegar até onde eu estou hoje. Então, eu lembrei desses professores com muita emoção, e daí eu falei, não, eu quero falar sobre relações interpessoais na escola. E é interessante porque, assim, quando você foi convidada para falar sobre relações interpessoais, eu disse, na educação... Bom, esse é um tema da psicologia, né? Então, será que a educação tem a falar sobre isso? Olha, eu já comecei falando da educação. Exatamente. E, na verdade, o que esses professores me mostraram é que, independente do modo de encarar a vida, do modo de trabalhar com seus alunos, o que foi fundamental para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, foi o tipo de relação que eles tiveram comigo. Uma relação de respeito, de compromisso, de me enxergar como pessoa, de me enxergar diferente dos demais, e eram classes grandes, de 40 alunos, mas eu me sentia vista por eles. Eu sentia que tinha uma relação entre nós, que era uma relação, por vezes, que não era física, era uma relação com o conhecimento, era uma relação intelectual, mas era uma relação pessoa a pessoa. E eu acho que isso eu levei para a vida toda. Quando você fala, no seu exemplo, você citou uma professora. Não, eu citei muitas professoras, mas assim, tem uma relação que é a professora e seus alunos. Muitos alunos juntos, né? Nessas relações interpessoais. Como se forma um vínculo entre a professora, nesse momento, são muitas professoras na sua história. Sim. Porém, em alguns momentos era a professora, né? Ali, uma professora polivalente e muitos alunos. Como se forma isso nas relações? Eu acho que esse vínculo, ele é formado... primeiro, eu acho que o professor tem que ter uma intencionalidade na sua proposta pedagógica. E daí eu já vou dizer que, para mim, relações interpessoais e relações pedagógicas são a mesma coisa. Elas estão imbricadas, elas estão profundamente relacionadas. Então, quando você diz, como é que se forma um vínculo? Professor de 50 alunos. Eu já dei aula numa turma, depois no ensino superior, de 50 alunos. Como é que se forma esse vínculo? Eu acho que esse vínculo ele é formado pelo jeito como o aluno percebe o professor. Quando ele percebe que o professor está interessado nele, está interessado que ele aprenda, que ele conheça novos mundos, que ele tenha novas aberturas. O aluno percebe isso, mesmo que ele esteja quietinho na cadeira dele, sem se manifestar de forma mais gestual ou por falar, mas ele percebe que ele tem um professor que está interessado nele. Eu acho que daí se forma o vínculo. E esse professor que se interessa pelos alunos, e tem alguma manifestação, alguma coisa, alguma característica que você identifica como importante
no desenvolvimento destas relações? Olha, eu acho que para mim, a principal característica, e veja, eu estou falando muito ainda das minhas experiências como aluna, porque depois eu tinha assim, algumas intuições ainda tímidas a respeito da importância da relação interpessoal para se chegar ao conhecimento, e depois na academia eu aprofundei isso, eu estudei, etc. Mas neste momento em que eu estou me voltando, e quando eu disse a memória é modulada pela emoção, e eu me lembro com a emoção de alguns professores que me fizeram perceber que eu, menina pobre, vindo de uma família com dificuldades, eu podia aspirar a ter coisas muito melhores do que eu achava que eu poderia ter. Mas eles me fizeram ver isto como me respeitando, valorizando o que eu sabia, valorizando o meu conhecimento, que nem sempre era acadêmico, era um conhecimento de vida, de família grande. Então, esse tipo de relação, eu acho que ela vai estreitando. E você diz, é difícil fazer isso? É difícil. Por isso, não foram todos os meus professores que conseguiram fazer isso. Alguns fazem exatamente o contrário, né, fazem exatamente o contrário. Quer dizer, se eu fosse me lembrando de alguns, eu diria, não, eu não quero ser como este. Mas lembrando de alguns, eu digo, olha, eu quero ser um professor desse tipo. Então, eu comecei já enxergando que era possível usar as relações interpessoais como um instrumento de acesso ao conhecimento, porque isso aconteceu comigo. E isto é alguma coisa que eu faço até hoje. Quer dizer, eu acho que relações interpessoais, afetividade, foram temas que sempre me mobilizaram. E quando eu cheguei aqui no mestrado, em 1973, aqui trabalhava a professora Abigail Alvarenga Marrone, falecida recentemente, e eu fui orientando dela. E durante toda a década de 1970, ela trabalhou com a psicologia humanista e com um psicólogo, um dos principais representantes, que era Rogers, Carl Rogers. E Rogers foi quem trouxe a questão da afetividade, das relações interpessoais para a sala de aula. Então, nós trabalhamos muito, e daí eu estudei a fundo o que era a proposta, qual era a proposta dele, e era principalmente em termos de condições que ele chamava facilitadores, pessoa, né? Era relação pessoa a pessoa, de pessoa para pessoa, e principalmente as que ele chamava de condições facilitadoras para o desenvolvimento. Mas quando a senhora fala de emoções, de afetividade, a gente também está falando de emoções e afetos que não são vistos como bons, né? Assim, essa possibilidade de também trazer para a relação a raiva, o desconforto, a inveja. Mas ela aparece. Eu entendo que as relações interpessoais, e agora eu vou focalizar primeiro a sala de aula, porque depois a gente pode focalizar a escola inteira. Mas pensando na sala de aula, eu acho que nas relações interpessoais que ocorrem ali, ou bem aparentes ou veladas, tem de tudo, tem a má vontade, tem a boa vontade, tem a raiva, tem o não quero ser como este professor, tem o professor que diz, por que esse aluno veio hoje, devia ter ficado em casa, certo? Cada vez que ele vem, só complica. Então, aparece de tudo. Eu diria que a sala de aula é um microcosmo da sociedade, é uma arena onde aparecem conflitos, aparecem aspirações, aparecem desejos. Mas e a emergência dessas emoções, desses afetos, também é importante para a construção da relação interpessoal, tanto quanto o afeto positivo? Sim, aliás, eu acho, e depois eu disse que eu comecei estudando na década de 70, Rogers, e depois, quando começou, no começo de 1980, aliás, mais ao final, na segunda metade, daí eu era orientadora da professora Abigail no doutorado, eu fui no mestrado, depois fui no doutorado, e ela estava começando a estudar Vallon. E daí eu estudei com ela, ela tinha um grupo de estudos, e ultimamente o meu principal autor de referência é o Vallon.
E ele coloca bem isso, quer dizer, a afetividade é a capacidade que nós temos de sermos afetados de forma positiva ou negativa, de sermos afetados por algo dentro de nós ou fora de nós e que nos causa reações agradáveis ou desagradáveis. E na sala de aula acontece muito disso. E eu acho que um bom professor é aquele que é capaz de enxergar isso. Como você vê, nós estamos vivendo aí uma cultura da violência. Isso. Né? Uma cultura da violência. Como você vê isto dentro desta linha das relações? Porque os estudantes vêm, têm suas histórias, mas tem essa cultura que está permeando. Como você vê isso, Laurinda? Olha, eu vou responder lembrando o caso de uma... Eu dou aula também no programa de formação de formadores. E uma diretora me disse o seguinte, ela falou, sabe o que tem me ajudado muito? É aquela discussão que a gente fez aqui da escutativa e da fala na primeira pessoa, que era um tema que nós tínhamos discutido, e que você, quando você tenta escutar o outro de forma ativa, não é simplesmente o que ele está falando, mas o que está por trás, o que está velado. E na primeira pessoa é não culpar o outro, mas começar por mim. Eu me sinto muito infeliz quando meus alunos fazem confusão e a diretora vem na porta chamar atenção. Ela disse, isso tem me ajudado muito. Eu tenho tido casos sérios vamos dizer assim, de brigas de alunos, que tem que chamar pais, que tem que chamar todos os envolvidos. E o que tem me ajudado bastante é tentar fazer esta escutativa. Por que aconteceu isso? O que está por trás dessa situação? Certo? E também levar em conta as condições de existência daqueles alunos e daqueles pais. Porque as relações hoje, elas estão muito complexas, né? Muito. Muito complexas. Então... Foram simples alguma vez? Não foram. Mas no passado tinha muita coisa velada. Então a gente era ingênua, eu diria. Mas você sabe, você me lembrou, eu resolvi reler, porque é muito bonito, um conto de duas cidades. E é muito interessante que o Charles Dickens começa a fazer uma frase dizendo assim, eram tempos de luz e tempos de trevas, tempos de esperança e tempos de desespero, tempos de alegria e tempos disso, e ele está se referindo à Revolução Francesa. E o livro foi escrito mais ou menos quase 100 anos depois. E ele diz, eram tempos iguais a este. Então, daí eu fiquei pensando, se hoje ele estivesse entre nós, eu acho que ele ia dizer, olha, continua. Então, os conflitos sempre existiram, mas como você disse, eles eram velados. E por serem velados, eles pareciam que eram menores do que são hoje, né? Agora, realmente, eu concordo e digo mais, eu acho que não é a sociedade que é muito complexa. A escola está ficando cada vez mais, vamos dizer assim, ela está se complexificando cada vez mais. Quando você fala, nós temos que lembrar que a escola ou as relações começam na família, né? Diz que a gente traz da família para a escola, né? A causadora de problemas é a família, não é a escola é consequência, mas vamos deixar isso de lado, Márcia, da psicologia. Não, nós vamos brigar. Não vamos brigar, não vamos falar sobre até isso. Porque daí eu daria o exemplo positivo, porque tem o positivo também. Eu trouxe da minha relação familiar exemplos muito positivos de relações interpessoais. Sim, né? E aí começa isso cedo, na medida em que a criança vai para uma escola, não importa se é parental ou não parental, escola convencional, bem cedo. Como você vê a construção de relações cedo? Educação infantil, como você vê essa formação? Bom, primeiro vamos começar pelo que a gente estava discutindo, que é a questão das relações interpessoais, dos vínculos. Eu acho que na educação infantil, a construção de vínculo é importantíssima. E a criança tem essa construção de vínculo com quem cuida dela, certo? Então, daí aquela discussão que já vem há tempos entre cuidar e educar é alguma coisa que
é preciso, eu acho assim, que mesmo sendo tão discutido, é preciso continuar discutindo. É preciso continuar discutindo, não é? Porque senão as pessoas esquecem. E eu acho que esta relação que é feita na escola infantil, essa criação de vínculos, é alguma coisa que tem que ser sempre discutida com os professores da educação infantil. Porque ao mesmo tempo que que a professora está trocando a fralda, ela está conversando com a criança, ela está tendo uma atitude em relação àquela criança, ela está mostrando uma alegria ou uma infelicidade, e aquilo tudo está passando para a criança. E a criança sabe, né? Eu lembro que a minha filha pequena, com 3 anos, disse: mamãe, na minha classe tem 2 professoras. Quer dizer, tem uma professora e a empregada dela. É isso mesmo. Elas percebem claramente. Revelava ali uma competição e uma sobreposição de uma sobre a outra. Ou seja, eu diria, elas revelaram claramente como eram as relações interpessoais entre elas. E daí, quando eu disse, a gente estava pensando em termos de relação professor-aluno, mas eu acho que numa escola a gente tem que pensar nas relações como um todo. Sim. E daí é muito importante isso, o tipo de relação que os gestores têm com os seus professores, porque eu acho que tem assim uma situação de reciprocidade. Como o diretor trata seus professores, o professor trata os seus alunos. E se tratam entre si. E se tratam entre si. E se tratam entre si. E é interessante, na minha tese de doutorado, que já faz tempo, eu comecei pensando numa hipótese, eram escolas que tinham desenvolvido com muito sucesso um determinado projeto para a melhoria do ensino noturno, e eu comecei partindo da ideia de que o que melhorou, o que aquelas escolas fizeram de muito bom, de muito positivo, é porque haviam as relações interpessoais na sala de aula, haviam se desenvolvido de uma forma mais, eu não gosto do termo harmônica, mais respeitosa, fluindo num clima de respeito e tal. E entrevistei diretores, professores, coordenadores, alunos, e daí eu tive que mudar completamente a minha análise. Por quê? Porque quando mudaram as relações entre professores, diretores e coordenadores, quando eles conseguiram quebrar as arestas, ter a condição de chegar para o outro e dizer, olha, não é legal você ficar lendo jornal na sala de aula, era um classe do noturno. Você precisa mudar de jeito. Quando eles começaram a se comunicar de forma autêntica e melhorar o seu relacionamento, daí é que a coisa foi para frente. Então, a sala de aula veio depois. Primeiro o que se fez foi os próprios professores polirem as suas arestas no relacionamento. E o inverso também é verdadeiro, né? Quanto mais desarmônico é a relação entre os donos da escola e os seus professores e os professores em si, mais desarmônica é a relação alunos-professores, alunos entre si e assim por diante. Isso mesmo. Como fica, né, Laurinda, um conflito que é a educação seriada, e de repente tem a 6ª para a 7ª série, o polivalente, o especialista, isto nas formações, porque a gente acha importante, mas eu vejo às vezes como se fosse não tão relevante a questão das relações no processo de formação. No processo de formação. Quem está na sala de aula sabe a relevância. Como você vê isso? Quais as alternativas? Você trabalha na formação de formadores, quer dizer, como lidar com isso? Olha, eu acho que, primeiro, não tem uma varinha mágica que a gente consiga resolver todos os problemas. Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito, e agora pensando no professor, no coordenador, no diretor, para lidar com as crianças, com os seus alunos e com as famílias, é exatamente discutir que cada um traz a sua história.
ele chega com uma história. O aluno, o professor, a família tem uma história. E a própria instituição tem uma história que tem que ser respeitada. Se eu não respeitar isto, eu já começo errado. Já começo a minha relação de uma forma um tanto inadequada. Não é? Agora, eu acho que em termos de formação, na verdade, os professores... Você está pensando em professor ou gestor? Estou pensando em professor. Professor. O professor nem sempre percebe o quanto ele é importante para o aluno. E nem sempre percebe que ele tem que comunicar ao aluno que ele respeita e gosta do aluno. Outro dia eu peguei um desenho que uma aluna fez da sua sala de aula. Ela pôs a professora atrás da mesa, então tinha a professora, a mesa, e uma aluninha lá, sentadinha. E daí, como é que chama aquilo que sai assim para trás? Aquelas nuvens. O balãozinho, assim? O balãozinho, e no balãozinho da professora, estava assim: ela chora todo dia e não sabe que eu a compreendo. Quer dizer, é uma contradição. Quer dizer, ela sabe que a menina está chorando, ela diz que a compreende, mas ela continua atrás da mesa e não chegou lá para a aluna para mostrar que, olha, eu estou aqui, conte comigo. Né? Então, nem sempre o professor... eu acho que o professor tem que ser alertado para algumas coisas que são aparentemente simples, mas que são fundamentais. Por exemplo, esta, de fazer o aluno perceber que ele está interessado nele. E esse estar interessado significa se aproximar para ajudar a resolver uma questão, perguntar por que ele está triste, ajudá-lo a entender melhor um determinado conceito e, no caso, se for o caso, pedir para um outro aluno ajudá-lo, ou de alguma forma, se eu pensar, por exemplo, na zona de desenvolvimento profissional do Vygotsky. Vamos lidar, Laurina, com educação à distância nessas relações. Você fala de uma pessoa que se aproxima, que fala... E agora esse boom de educação à distância. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tinha uma relutância muito grande de discutir essa questão de relações interpessoais à distância. Então, 2 fatos me fizeram mudar completamente, ou seja, retirar o meu preconceito. Uma delas foi já há algum tempo, eu participei de uma banca com o professor Fusari, eu gosto muito dele. E era a época do PEC que estava se fazendo, a PUC estava fazendo, não é? Aquele trabalho. E ele contou o seguinte, que a primeira vez que ele foi ficar num estúdio não é num estúdio de televisão, para dar uma aula, e era uma aula de filosofia, mas ele ia contar, e tinha que dar conta do conteúdo. E tinha os polos, você lembra que tinha os polos em diferentes lugares? E chegavam as informações para os polos, e de vez em quando os polos mandavam simultaneamente perguntas para nós e dúvidas. Isso, perguntas e dúvidas. Comunicavam conosco. E ele disse que, como era a primeira vez, ele estava se sentindo muito desacomodado, um garotinho do lado dele, mexendo em todos os instrumentos ali para colocá-lo de forma a se fazer ouvir. E ele não estava se sentindo bem. E daí ele começou a falar disso. Olha, está acontecendo isso, eu não estou me sentindo à vontade, papapá. Comentou, e daí começou a aula dele, de filosofia da educação. Lá pelas tantas, veio de um dos polos a seguinte mensagem. Eles escreveram numa faixa: professor, fique tranquilo, a sua humanidade chegou até nós. Olha que lindo. Bom, daí eu falei, olha, tem jeito sim, tem jeito. E eu agora, recentemente, uma orientanda minha de doutorado defendeu uma tese sobre afetividade e educação à distância. Olha que interessante. E daí ela mostra que, mesmo com toda a precariedade
da distância e tal, existe, uma coisa que eu não tinha pensado nisso, quando um aluno vai fazer um curso à distância, ele se sente pertencente a um outro tipo de grupo. Ah, que legal. Sabe? E esse pertencimento já lhe dá uma promoção em termos de autoestima. Já está num grupo de relação diferenciado. Diferenciado. Já não é mais presencial. Quer dizer, é uma outra coisa, Uma mas outra ele realidade. sente, porque como tem os polos, porque mesmo no caso, Sim. sempre tem os polos. Tem os polos. Então No EAD ele tem os sente polos. que ele faz parte de um grupo, que já não é aquele grupo mais simples que ele tinha antes de estudar e tal. Então ela pegou por aí. Nós estamos querendo saber de forma 1 segundo, 1 minuto, para não ficar segundo, que também é demais, né? Nós estamos fechando o nosso programa. Que mensagem você dá para a gente poder fechar o programa? Olha, Relações. eu diria que pela minha experiência de aluna e de professora, pela literatura que eu tenho lido, eu diria, as relações interpessoais, a afetividade são instrumentos poderosos para o aluno se encontrar e se encantar com o conhecimento, com a escola, com ele mesmo, com o outro e com o mundo. Então, o encantamento pela afetividade já está marcado. Obrigada pela sua presença. Foi de grande valia para nós. Obrigada, até mais vezes. E até a próxima programa nosso. Até lá. E aguardamos vocês, hein?